Amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui o pregador da noite. Senhor Bruno. Glória a Deus. Essa água aqui é tua, meu brother. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Eu tenho uma alegria imensa, não é, de ser amigo do Bruno. Esse é o cara que dias atrás aqui eu disse a vocês que tinha me dado a primeira oportunidade para pregar. Olha só. E depois Deus me deu a alegria de pastorear o Bruno, de pastorear a Carol, de apresentar a Natália ao Senhor, não é? Olha só como é que são as coisas. Antes de ser pastor dele, ele foi meu pastor. Sabe por quê? Porque ele me deu uma oportunidade, né? E a gente não percebia, né? Agora há pouco a gente estava falando, tínhamos 4 jovens que não conseguia tocar uma música sequer, só fazia um solinho, fazia só um barulho, mas não conseguiam encerrar, né? Cantar ninguém cantava, né? Mas o Senhor nos juntou ali, e aquilo foi a semente de um grande avivamento, viu? Começou do nada, cara, do nada, né? Hoje olhando, só a graça, só a misericórdia, não é? Mas o Senhor usou aquilo, usou a vida dele, e hoje, sei lá, tem uma multidão de jovens abençoadas. No decorrer desses anos, nós estamos falando aí de algo perto de 16 anos para trás, no tempo que a gente ainda era bonito, né? Ele não era casado ainda, mas glória a Deus. Brunão, seja bem-vindo, meu irmão, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz, amém? Glória a Deus por esse momento, por essa noite, por esse tempo. Glória a Deus porque eu vejo aqui uma igreja viva, uma igreja que tem observado e tem entendido o movimento do Espírito Santo e tem caminhado para onde o Espírito Santo tem conduzido, e isso para nós é motivo de muita alegria, né? Quando a gente olha o Gil, a Rê, né, Dona Kazuko, que caminharam com a gente um tanto de tempo, né, e a gente cresceu juntos, e a gente tem crescido juntos, e assim é o reino, né? A gente tem sendo edificado, está sendo edificado pelo Espírito Santo dia após dia, etapas após etapas, anos após anos, né? Basta que a gente tenha o nosso posicionamento, e isso eu vejo em vocês, identifico em vocês, e vocês se posicionam para aquilo que o Senhor quer para vocês, para aquilo que o Espírito Santo está os conduzindo. Né, isso para nós é um motivo de alegria, e também para mim é um motivo de alegria estar trazendo a palavra aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor ministrou ao meu coração, e aquilo que Ele ministrou no meu coração, eu creio que Ele vai ministrar no coração de vocês. Amém? Abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Abra o coração para as verdades do reino sobre a sua vida nessa noite. Abra o seu coração para dar passos em relação àquilo que o Senhor quer para você. E assim aconteceu comigo. Eu quero iniciar falando um pouco sobre a minha trajetória, né, do que tem sido os últimos tempos, os últimos momentos como igreja, né, para mim, para minha casa, para aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para o nosso ministério. Estou aqui com a minha esposa, minha auxiliadora Carol, com a minha flecha Natália, minha flecha Davi, né, que o Senhor confiou para a gente, que a gente, né, estivesse aí preparando eles para aquilo que o Senhor tem para a vida deles. E hoje nós estamos aqui pela graça de Deus e sabendo que Deus tem muito mais para nós, para a nossa história. E para a gente, nesses últimos tempos, o Senhor tem nos chacoalhado tanto, sabe? Tem nos alertado tanto, e a gente tem observado e entendido que sempre Deus tem algo novo para nós. É sobre isso que eu quero falar, e vocês cantaram, né? Quero viver algo novo. Glória a Deus que a gente serve um Deus que nos traz algo novo, que nos promete algo novo, que nos leva a viver algo novo, etapas após etapas, tempos após tempos. E isso é algo que a gente precisa perceber, isso é algo que a gente precisa entender, e isso é algo que a gente precisa se mover a respeito, ou se mover em direção ao algo novo de Deus. E assim tem sido nos últimos tempos. A gente já não é tão jovem, né, mais, e o tempo passa tão rápido, a gente para e olha para trás e fala, poxa, já estou uma caminhada aí com Cristo,
E graças a Deus eu tenho observado para onde Deus quer me levar, né? Para o que Deus quer para mim, para minha história e para aqueles que o Senhor tem confiado para a gente. Hoje a gente tem conduzido a juventude, hoje não, já há um bom tempo já, né, João? Alguns já dizem que já está na hora de passar o cajado, e a gente já está nessa expectativa, né? Já tem preparado outros líderes. E a gente sabe que Deus, ele age assim, né? Ele prepara outras pessoas, e glória a Deus que ele abriu nosso coração, nos deu entendimento para isso, sabe? Ele tem nos dado o entendimento de que tem uma nova geração chegando, e ele quer nos preparar, quer preparar essa geração para aquilo que Deus tem para a história deles e para a vida deles, né? Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido, e a juventude da nossa igreja, eu sei que alguns deles vão assistir depois, eles são muito abençoados, né? Uma geração que tem vindo aí, lá em Apiaí, na cidade onde nós somos, uma geração muito abençoada, uma geração fervorosa, uma geração temente, uma geração com sede da palavra, e esse é o mais importante, pessoas que querem conhecer a palavra, querem se aprofundar na palavra. E há um tempo o Senhor nos levou a um texto que vocês conhecem muito bem, de Romanos 12:2. Isso eu tenho levado comigo por onde eu vou, eu tenho levado isso e tenho movido a juventude a entender, né, o que o Senhor nos pede em Romanos 12:2, da transformação de mente, da renovação de mente. Isso é algo que tem que acontecer com a gente dia após dia, tempos após tempos, porque as coisas mudam muito rápido. E essa dinâmica, essa transformação de mente tem que acontecer com a gente sempre, para que a gente acompanhe aquilo que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo, ele é vivo, e ele se move. Para que esse entendimento chegue em nós, a gente precisa renovar nossa mente e entender, poxa, tem algo bom, tem algo perfeito, algo agradável da parte de Deus para nós. Poxa, agora eu preciso fazer a minha parte, eu preciso renovar a minha mente. E a minha renovação de mente, a minha transformação de mente vem através da palavra. A partir do momento que eu me interesso em conhecer o que Deus quer de mim, através da palavra, para onde que Ele quer me levar através da palavra, aí sim eu consigo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu digo para vocês, com convicção, de que a gente tem conseguido viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso porque houve um passo da nossa parte de renovar nossa mente, de transformar nossa mente. Sei que você pode falar, mas no momento que eu me converti já transformei minha mente. Sim, amém. Mas existem uma gama muito maior de renovação de mente da parte de Deus para vocês. Imagine se fosse só aquela renovação de mente onde que você vivia no mundo, você era conduzido pelas coisas do mundo, e de repente você mudou de mente, e a partir de agora você só vai ser movido por Deus. Mas e daí? Movido em que direção? Isso só acontece, esse entendimento só vem através da palavra. Isso a gente tem levado por onde a gente vai, né? E principalmente na história dos jovens da nossa cidade. E nós cremos que Deus tem algo grande para uma geração lá em Apiaí. Eu creio que Deus tem algo grande para a cidade de Campinas, através da igreja Renovo, da comunidade Renovo. Amém? Que vocês possam entender isso nessa noite. Também tem um outro texto em Atos 17, que eu gostaria de ler com vocês. A gente não vai se ater a todo o texto. Eu vou ler apenas 3 versículos com vocês. Quando Paulo passa em Atenas e ele encontra os atenienses ali, o povo idólatra, né? E chega nesse versículo, ele traz algo para nós rico da parte de Deus, uma verdade muito profunda da parte de Deus. E esses versículos mexeram muito comigo, né? E serve como testemunho para vocês. O entendimento de que algo da parte de Deus vem para mim, vem para minha história, porque Ele estabelece o local onde eu devo habitar, e não estabelece somente o local, mas o tempo em que eu deveria habitar. Onde eu deveria habitar e o tempo em que eu deveria habitar. E o que acontece quando a gente entende isso? Quando a gente entende isso, a gente
foca, quando a gente entende que Deus estabeleceu o local, a cidade e o tempo em que a gente nasceu e o tempo que a gente se converteu, a gente foca porque, poxa, Deus estabeleceu esse tempo para mim. Eu queria ler com vocês 26, 27 e 28, a palavra do Senhor diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Só até aí. Olha que interessante, Deus ele estabelece o lugar e o tempo em que deveríamos habitar. E Paulo também nos instiga a nele viver, mover e existir. Olha que legal. Deus estabeleceu Campinas nesse tempo, para que você nascesse nesse tempo, para que você se convertesse nesse tempo, para que você nesse lugar, você se movesse, você vivesse e você existisse. Essa é a vontade de Deus para nós. E é legal que o Gil foi usado por Deus para falar, até a gente estava conversando ali fora, existe um posicionamento nosso, e eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre a nossa atitude em relação àquilo que Deus tem para nós. Deus fez a parte dele, está fazendo a parte dele, mas precisa existir algo que sai de nós, um posicionamento de nós, uma atitude nossa, em relação àquilo que Deus quer para a gente. Poxa, uma vez que eu entendo que eu preciso me mover, que eu preciso viver, e que eu preciso existir para aquilo que Deus tem para mim, a palavra já me instiga a se mover, a sair do lugar. A palavra já me instiga a viver. A palavra já me instiga a existir. Anteriormente nós não vivíamos, nós não existíamos para Deus. E hoje nós vivemos e nós existimos para quem? Para Deus. E o que Deus quer de mim? Qual é a minha atitude? E eu quero falar sobre duas atitudes aí muito importantes. Existem várias atitudes que nós temos que tomar em relação àquilo que Deus quer pra gente, mas eu vou falar a respeito de duas atitudes. A primeira delas, a gente, e vocês ouviram falar nesses últimos tempos, através de uma mensagem do Gil, e chegou a nós lá em Apiaí, e a gente escutou, e a gente foi edificado através daquilo que Deus ministrou ao coração do Gil, que é aquele texto, a gente não vai ler, de Ezequiel 47, de 1 a 5, as águas que jorram, que saem do templo de Deus. E esse texto é tão interessante, e esses dias não, a última vez que eu preguei para os jovens, eu falei a respeito desse texto, e Deus foi bem claro comigo. Existe uma atitude, um passo que a gente tem que dar, os passos que a gente tem que dar, para que a gente saia da superficialidade. Algo muito importante da nossa parte para com Deus é sair da superficialidade. E quando a gente vai lá para aquela visão de Ezequiel fantástica, onde ele vê um anjo e o anjo o chama para caminhar com ele em direção ao rio, ao profundo do rio, e ele vai aos 500 metros e as águas batem na onde? Na onde? Tornozelo. E anda mais 500 metros com o anjo, a água bate aonde? No joelho. Mais 500 metros vai para onde? Para a cintura e depois vai para o profundo. É legal que nessa visão, Ezequiel, o profeta precisou caminhar com o anjo. Ou seja, teve uma atitude dele. O anjo o conduziu para o profundo. O anjo não o puxou. O anjo o conduziu para o profundo. O homem de Deus o conduziu para o profundo. E ele foi. Então existiu uma atitude, existiram os passos para que ele chegasse ao profundo. Isso é algo que precisa acontecer com a gente precisa entender que existe uma ação necessária, uma ação humana para que o novo de Deus aconteça. Deus tem algo novo para vocês, sempre Deus tem algo novo para nós, mas precisa existir uma ação humana, a nossa parte precisa acontecer nesse processo. Deus não vai nos mover de uma forma, Ele não vai nos empurrar para aquilo que Ele quer para nós. Ele vai nos mostrar. E basta cada um de nós
com a nossa atitude, se movermos em relação àquilo que Deus tem para nós. E sabe, a nossa falta, às vezes, a nossa falta de profundidade em relação ao que Deus tem para nós não é uma culpa de Deus, é uma culpa nossa, mesmo humana. Por que a gente às vezes não sai da superficialidade? Porque a gente prefere ficar na superficialidade. Às vezes a gente vai até os tornozelos e a gente fala, não, daqui eu posso movimentar isso aí. Vai até os joelhos, não, daqui eu posso movimentar isso aí. Vai até a cintura, não, daqui eu consigo movimentar ainda, o rio está na cintura, eu consigo sair desse rio. Mas a partir do momento que a gente vai para o profundo, daí está no profundo, Deus nos leva e a gente vai produzindo vida, assim como o rio, a gente vai gerando vida por onde a gente passa, porque a gente se deixou se levar para o profundo, a gente saiu da superficialidade. Isso precisa acontecer com a gente. Não dá para a gente viver um evangelho, e a gente que tem um tempo já no evangelho, a gente vê que pessoas que vivem na superficialidade, elas não vão. Elas não conseguem viver o reino de uma forma sobrenaturalmente natural. Elas não conseguem olhar para a palavra, ler a palavra e ter uma revelação de Deus porque elas são superficiais, elas não se interessam tanto em se aprofundar naquilo que Deus tem para a vida delas, para a história delas. E o que acontece com a gente às vezes, e a gente vê muito isso, às vezes a gente se contenta tanto em apenas ouvir experiências de outras pessoas, em apenas de ouvir revelações de Deus a outras pessoas através da palavra, e a gente não pode se contentar com isso. A gente precisa falar, Deus, eu sei que Deus tem algo novo para mim, sempre quando é algo da parte de Deus, é algo grande, eu preciso me mover em relação àquilo. Eu preciso tomar essa atitude. Eu preciso entender essa verdade do reino. Imagine só se a gente entende isso, a gente começa a buscar experiências, e a gente tem que buscar experiências com Deus. Deus está pronto para nos dar experiências. Assim como Ele usou os profetas, Ele vai nos usar para esse tempo. Ele estabeleceu esse tempo e esse lugar para vocês habitarem, porque Deus quer que vocês se movam, que vocês vivam e existam aqui nessa cidade, nesse bairro, nessa região tão linda, com tantas pessoas para serem alcançadas. E algo importante para nós também, em relação a isso, a sair da superficialidade, sabe? Às vezes a gente vai para Jesus e a gente olha para Jesus, a gente vê tudo aquilo que Ele fez e a gente fala, uau, Jesus é lindo, maravilhoso, amém, Ele é lindo, maravilhoso, mas aquilo que Ele fez, Ele quer que você faça também. A gente não pode só simpatizar com o que Jesus fez, a gente tem que fazer o que Ele fazia. Isso é algo que pode ser vivido por nós, em Apiaí, em Campinas. Isso é algo que está sendo evidenciado, está sendo vivido por vocês. Glória a Deus por isso. Continuem assim, com cursos, se aprofundando em cursos, aprendendo do Senhor, tendo capacitação dos céus. Isso é algo de Deus para vocês. Uma igreja viva, que se move em relação àquilo que Deus quer e espera de vocês. Um segundo aspecto importante também, em relação à nossa outra atitude, para a gente continuar nele, vivendo, movendo, existindo. Agora eu quero que você repita comigo isso para ficar bem gravado. Nele, eu quero viver, eu quero me mover e eu quero existir. Amém? Isso tem que ser algo claro para nós. Nele eu quero viver, nele eu quero me mover e nele eu quero existir. A segunda atitude para a gente, fundamental e muito importante, é a gente não olhar mais para trás. Porque a gente acabou de falar, Deus tem algo novo para nós. Algo novo da parte de Deus está sendo gerado para nós, para esse tempo. Imagine se eu quisesse viver algo que eu vivia há 15, 16, 17, 20 anos atrás, para esse tempo. Não dá. Deus tem algo novo para nós, Deus tem algo novo para uma geração que está vindo. Às vezes Deus quer me usar para essa geração. Deus quer me mover para aquilo que Deus tem, porque ainda eu faço parte dessa geração, nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós fazemos parte de uma geração. Qual é o propósito de Deus para nós? É a gente tomar uma atitude de sair da superficialidade e a gente não olhar mais para trás. Isso é muito importante para a nossa caminhada cristã.
porque Deus tem algo novo. Eu queria ler um outro texto com vocês, Lucas 9. Versículo de 57 até o 62. Amém? Quando andava pelo caminho, que era de Samaria a Jerusalém, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Primeiro ponto, a gente tem que entender que Jesus aqui ele não estava querendo fazer um descaso em relação à família. Jesus foi duro, mas ele não estava querendo dizer que você tem que deixar sua família agora, esquece seu pai, sua mãe e larga todo mundo. Não, ele não estava querendo dizer isso, ele estava querendo dizer a respeito da importância que ele tem para as nossas vidas. A nossa família é importante para nós. Eu creio que é o nosso primeiro ministério, o primeiro local onde nós precisamos testemunhar, falar a respeito de Jesus que nós conhecemos. Mas essa não deve ser o nosso maior amor, o nosso primeiro amor, aquele que tem que ser prioridade para nós é o Senhor Jesus. É o que Ele tem para nós. É o nosso relacionamento pessoal com Ele. Antes do nosso relacionamento familiar, o principal tem que ser o nosso relacionamento com o próprio Senhor Jesus. Ele quer se relacionar com a gente. Lucas 14, 26, vai um pouquinho para frente. Lucas 14, versículo 26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o quê? Meu discípulo. Olha só que importante, você não pode amar mais qualquer pessoa, até mesmo você, mais do que a Cristo. E quando a gente ama Cristo, quando a gente entende isso, a gente entende que, poxa, a minha prioridade hoje tem que ser o Senhor Jesus. O que Ele quer para mim. E eu sei que para seguir o Senhor é um desafio, não é fácil. É desafiador segui-lo. Para os discípulos já foi desafiador, já foi difícil. Imagine para nós. Que a gente não pode contemplá-lo visualmente, mas a gente pode contemplá-lo através do Espírito Santo, do que Ele faz, através de cada um de nós, através das nossas atitudes, através daquilo que a gente faz. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. E às vezes a gente vem aqui e a gente fala sobre isso, poxa, vamos lá, vamos amar Jesus. Eu sei que é algo que é desafiador para nós. E que para isso ser vivido de uma forma muito intensa, a gente tem que estar bem convicto de que Ele é o primeiro para nós. Isso tem que ser uma certeza muito clara para nós. Nada pode estar antes do Senhor Jesus para nós. Ele tem que ser a prioridade para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada. E Ele nos diz para a gente não olhar o quê? Para trás, para o passado. John Wesley, alguns de vocês a gente tem visto muitas publicações a respeito de missionários do passado e de John Wesley. A gente vê direto aí no Facebook, no Instagram, mensagens de John Wesley. E ele disse em uma das suas mensagens que a conversão, ela tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Olha só que interessante, 2 pontos importantes dessa mensagem aí, dessa frase de John Wesley. A conversão tira o cristão do mundo. No momento que a gente se converte,
a gente larga, a gente abandona aquelas velhas práticas, o mundo, aquilo que nos contaminava. Esse é o primeiro ponto. Um momento de conversão, de transformação, de mudança de trajetória, mudança de caminho, mudança de rota, aconteceu para nós. Esse primeiro momento aconteceu com a gente. E o segundo momento nos encoraja, John Wesley nos encoraja através dessa frase, que a santificação tira o mundo do cristão. E o processo da santificação é fundamental para nós, porque no processo de santificação, aquilo que ainda ficou do mundo, aquilo que às vezes a gente ainda olha para trás, a gente vê da nossa velha história, aquilo que às vezes ainda vem nos mover para trás, aquilo que ainda nos faz voltar, nos faz retroceder ou nos faz voltar para o superficial de novo, às vezes ainda nos contamina e a santificação faz com que isso saia de nós. E a gente consegue caminhar para aquilo que Deus tem para nós. E isso acaba que vai tirando de nós tudo aquilo que ainda faz parte do passado. E quando eu falo para vocês não olharem para trás, é para vocês não olharem para isso. E sabe que essa pandemia tem se aflorado esse sentimento nas pessoas. Eu sei que você escutou ou você pensou, há 3 anos atrás eu era feliz e não sabia. Não precisava usar máscara, não precisava ir nos lugares com máscara, não precisava ficar passando álcool gel, não precisava ficar isolado em casa. Eu era feliz e não sabia. Essa é uma frase que não cabe pra gente. Nós somos felizes independente do que passarmos. Não cabe a nós olharmos para trás. Basta cada dia o seu próprio mal. E a gente está com Jesus junto com a gente. Que vai nos dar certeza, convicção de o que nós estamos vivendo hoje. O que Ele está preparando para nós é muito melhor do que o que a gente está vivendo nos dias de hoje. E eu creio que tudo isso que está acontecendo com a gente, toda essa pandemia, todo esse tempo difícil, está acontecendo porque Deus quer nos levar para algo que a gente nem imagina viver. Eu tenho falado isso para a juventude nossa. Vocês não imaginam o que Deus tem preparado para nós. A gente estava vivendo algo fantástico da parte de Deus, a gente estava vivendo sim. A gente estava vivendo um tempo muito bom. Sabe que se eu fosse olhar para trás, eu falaria, puxa, era tempo bom. E Deus me fez, Deus deu um chacoalhão em mim. Poxa, por que não é um tempo bom agora? É um tempo bom sim. Deus está me forjando para algo maravilhoso que Ele tem para nós, que é muito maior do que aquilo que a gente vivia. A gente fazia uns retiros, né? E eram retiros que, nos últimos retiros, tinham muitos jovens que iam para o retiro pela primeira vez, nunca tinham ido na igreja, iam para o retiro e eles se convertiam de uma forma muito intensa, assim. Um final de semana eles se convertiam e de repente a igreja enchia, tal, e a gente via que aquilo, nossa, uau, é isso que Deus quer da gente, mas a gente entende que Deus quer muito mais, e Deus tem algo muito maior para nós. Sempre Deus tem algo maior para nós. O novo de Deus é muito melhor do que o que a gente está vivendo hoje. E é por isso que é importante a gente sempre ter convicção daquele texto de 2 Coríntios 5,17, que nos diz que, portanto, se alguém está em Cristo, o que ele é? Nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Algo novo aconteceu com a gente. Uma nova história, uma nova família. Olha para a sua vida, não é uma nova história? Não é uma nova família? Não é uma nova pessoa? Tudo isso aconteceu porque quem fez isso em você? Quem gerou isso em você? O Espírito Santo, aquele que flui, aquele que é como um rio para nós, que vem e gera vida em cada um de nós. E é tão interessante que se a gente for lá para Apocalipse 21:5, quando João, na sua visão apocalíptica, ele vê lá a Nova Jerusalém, no capítulo 5 ele fala que o Senhor está preparando novas coisas. O Senhor está fazendo novas coisas. Até no céu, Deus está fazendo algo novo para nós. A gente nem imagina o que Deus está fazendo, mas é algo novo. Não é algo que a gente viveu, a gente presenciou aqui. Até no céu Ele está preparando algo novo para nós, imagina aqui. Para que a gente possa levar o Evangelho de uma forma muito eficaz, é algo novo de Deus para nós. Mas para que isso aconteça, a gente tem que deixar as coisas antigas.
Não olhar mais para trás. Seguir para aquilo que Deus tem para nós. Isso é algo que é desafiador da parte de Deus para nós. Não é fácil. Paulo dizia que aquilo que para ele considerava lucro, o que aconteceu? Ele passou a considerar como perca por causa de Cristo. Ou seja, a vida antiga, às vezes, para ele tinha um valor. Mas, por causa de Cristo, eu quero abandonar tudo isso. Eu quero abandonar as antigas histórias. Eu quero abandonar o que eu vivia. Eu quero abandonar de uma vez por todas o velho homem, para que eu viva o algo novo que Deus está estabelecendo para a minha vida, para a minha família, para o ministério que Deus tem te levantado. Eu sei que Deus tem algo para cada um de vocês. Deus tem um ministério, um chamado para cada um de nós. Nós não fomos chamados e gerados pelo Espírito Santo para ficar apenas na cadeira durante toda a nossa caminhada cristã. Não é isso que Deus espera de nós. O que Ele espera de nós? Que a gente nele viva, se mova e exista. Nele. Isso precisa acontecer com a gente de uma forma muito natural. E se a gente for um pouquinho para frente, vamos lá para Lucas 17. Eu só vou ler a citação do versículo 32, que fala da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Quando você se lembra da mulher de Ló, o que ela fez? Ela olhou para trás. Se você for pegar uns versículos anteriores, você vai ver o relato do que aconteceu nos dias de Ló. E a mulher de Ló, ela foi orientada por um anjo para não olhar para trás. E ela olhou para trás, infelizmente. E ela foi subjugada. E ela se transformou no quê? Numa estátua de sal, porque olhou para trás. Olhou para aquilo que não deveria olhar. E olha que interessante. A gente vê a citação dessa mulher nesse versículo 32 de Lucas 17. Não olhem para trás. Aquilo que passou, se passou. Deus está fazendo coisas novas. Estão surgindo coisas novas para nós a respeito do reino. Tudo que eu tenho dito aqui é a respeito do reino. Não é nada em relação à sua vida individual, particular, a respeito do reino. Deus tem algo novo para vocês no reino. E sabe o que acontece? Às vezes a gente tem observado, e até uma vez eu ouvi um testemunho, e acho que de repente alguns de vocês já ouviram. Quando a pessoa vem para frente para dar um testemunho, a pessoa conta da vida passada com uma alegria, tipo, nossa, era tão bom aquele tempo, e você percebe que a pessoa, ela não quis se expressar daquela forma, mas ela conta aquele testemunho, um testemunho porque ela está se alegrando daquilo que ela viveu, que era um negócio que não fazia bem para ela, e ela nem observou, mas aquilo ali ainda parece que faz parte da vida dela, sabe, se lembrar com prazer daquilo que prejudicava. E o que o Senhor pede para nós é para que a gente esqueça dessas coisas. Coisas boas, coisas ruins, esqueça disso, porque Deus tem algo novo para nós. Não dá para ficar se apegando àquilo que passou. A gente precisa se apegar àquilo que Deus tem para nós, e é algo muito melhor do que a gente já viveu. E isso tem acontecido com a gente lá, né, cara? Em Ampiaí. A gente tem sido desafiado em relação a isso. E a gente tem desafiado alguns irmãos não olhe mais para trás. Deixa as velhas histórias. Olhe para aquilo que Deus tem para você. Primeiro, se coloque diante de Deus, saia da superficialidade, vai para a palavra, você vai entender o que Deus quer para você, essa nova etapa, esse novo tempo. O que é isso? Imagine se uma igreja toda, imagine se a igreja conseguisse entender que ela precisa nele viver, se mover, existir. Como seria a igreja nos dias de hoje? E a gente vai para a igreja primitiva e a gente vê que eles viviam de uma forma muito intensa o evangelho. Eles viviam de uma forma muito intensa o amor a Cristo. Isso tem que acontecer com a gente. E quando a gente fala de experiências,
há um tempo atrás eu não tinha muitas experiências com Deus. E foi preciso a gente passar por um tempo difícil para a gente entender, Deus, o Senhor quer algo maior para a gente. O Senhor espera algo, uma atitude muito mais intensa da nossa parte, para aquilo que Deus, para que a gente possa viver aquilo que Deus quer da gente. E não foi fácil. Teve que ter sacrifício da nossa parte, um tempo às vezes de achar que Deus não estava agindo e Deus estava agindo. Sabe quando você passa por aquele tempo que parece que Deus não está falando nada, Deus não está direcionando nada, e para onde isso vai dar? Aconteceu com a gente, né, cara? Vamos falar que foram uns 5 anos. Puxa, o que está acontecendo? Deus não está falando mais. Deus não está direcionando mais. E mal a gente sabia que Ele estava nos preparando, nos forjando para algo mais que Ele tinha para nós. Se de repente Ele nos levasse a viver algo muito maior naquele período, de repente a gente não conseguiria observar aquilo que Deus tinha para nós. E as coisas foram acontecendo com a nossa vida, com a nossa história e na história da nossa igreja. E é legal, é interessante ver o ciclo de Deus assim. O tempo novo vem, Deus faz, Deus realiza, Deus efetua, depois Deus finaliza um ciclo e logo Deus já inicia um novo ciclo. E sabe o que eu peço para Deus sempre? Deus, deixa eu dentro de todos os ciclos que você tem para mim, para a nossa história, para a história da nossa igreja. Não deixa eu de fora, não deixa com que eu não observa ou que eu não perceba aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está gerando no reino. E essa cultura, a cultura de servir, é algo que precisa ser gerado em nós. A gente foi chamado para servir. Nós fomos gerados para servirmos o reino, não para sermos servidos no reino. Isso precisa estar incutido na nossa mente. Isso precisa ser algo muito claro para nós. Eu preciso viver, se mover e existir para servir o reino, para estabelecer uma cultura nos meus dias, no meu tempo. Qual será o meu legado? Quais serão as vidas que o Senhor me usará para tocá-las, para ensiná-las, para transformá-las? Porque uma vez que eu nele me movo, vivo e existo, algo vai acontecer, porque é nele que eu estou me movendo, vivendo e existindo. Uma vez que eu entendo isso, uma vez que eu entendo que não dá mais para ficar nos joelhos, na cintura, que eu preciso ir profundo, quando eu for profundo, o Espírito Santo vai me levar a produzir vida por onde eu for. E assim tem acontecido. Só que infelizmente muitas pessoas não querem, e as pessoas só querem esperar algo da parte de Deus e não querem se dispor a servir a esse Deus que nos leva. Deus vai nos dar tudo prontinho, tudo preparado, mas a gente precisa ter a nossa atitude. A gente precisa ter o nosso despertar para aquilo que Deus tem para nós, para a nossa história e para a nossa geração. Existe um tempo, e esse tempo é agora. Sabe, esse tempo que teve de confinamento foi um tempo muito oportuno para que a gente se preparasse, para que a gente saísse da superficialidade. Eu passei por 10 dias difíceis lá em Campinas, lá em Ampiaí. 10 dias de Covid, né? Infelizmente eu peguei o vírus e eu precisei me isolar em casa, num quarto, né? E eu fiquei durante 10 dias isolado num quarto. E durante esses 10 dias foi algo muito diferente da parte de Deus para mim. No primeiro dia, meu cunhado, que ele é pastor, ele falou: Bruno, agora entra pro quarto e faz aí, prepara vários sermões aí, deixa tudo preparado para quando você sair. E eu fui pro quarto me isolar. Eles estavam lá, minha irmã e meu cunhado, eles moram aqui em Campinas, minha mãe também estava lá. Graças a Deus ela não se contaminou, nem a Carol, nem as crianças. Deu tempo de eu me isolar. E durante esses 10 dias, eu imaginava que ia acontecer algo e aconteceu totalmente diferente do que eu imaginava. Deus não ministrou de uma forma na minha vida, de uma forma que como se fosse um ensinamento da parte dele para mim. Ele ministrou na minha vida de uma forma direta, ou seja, ele quis tratar a minha vida. Ele não queria que eu me preparasse para tratar outras pessoas, outras vidas. Ele tratou de uma forma direta a minha vida. E fazia muito tempo que eu não tinha tido isso com Deus. Eu ia para a palavra para: Senhor, fala comigo para que eu possa transmitir algo para outras pessoas. Eu não ia para a palavra assim: Deus, eu quero ser tratado por Ti. E durante esses 10 dias, Deus tratou tanto a minha vida. Deus gerou algo
tantas verdades da parte dele sobre a minha vida. Ou seja, tempo difícil para mim, para nós, para aqueles que se contaminaram. Mas foi um tempo que Deus queria, da minha parte, que eu tivesse um tempo com Ele, para que Ele me tratasse. E olha só que legal quando Deus ele nos mostra algo, Ele que vai nos conduzir para aquilo que Ele quer para nós. E eu fui para a palavra. E ali o Senhor foi ministrando minha vida, foi me curando e me libertando de uma forma direta. É legal quando a gente vai para um curso, não é legal? Não é fantástico? Mas quando a gente vai direto para a fonte, direto para o rio, e a gente entende, puxa Senhor, o Senhor está me ministrando, o Senhor está me curando, me tratando, me ensinando, me relembrando das suas verdades. E a gente olhava para alguns textos que eu tinha grifado e falava, é verdade, eu tinha me esquecido disso. Deus quer isso de mim, Deus espera isso de mim. E eu saí de lá de uma forma totalmente diferente, uma atitude totalmente diferente. E eu acho que foi perceptível na minha vida isso. E eu falo para vocês, tem que ser perceptível na vida de vocês, na história de vocês, a diferença por onde vocês passarem. O crescimento tem que ser algo perceptível em vocês. Um entendimento de que onde Deus quer te levar, o que Deus quer de você, tem que ser algo perceptível da parte de vocês. E tudo isso vai acontecer se você abrir o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. A gente tem um ajudador, um consolador, que é o Espírito Santo, que está pronto para nos ensinar, para nos ministrar. A gente não está sozinho. O Espírito Santo que vai nos conduzir e vai nos levar para esse algo novo que Deus tem preparado para nós, para esse tempo. E a gente serve um Deus tão grande, tão grande. Se a gente fosse pegar aqui, a gente fosse enumerar as qualidades desse Deus que nós servimos, a gente passaríamos a noite inteira enumerando. Tamanho Deus que nós servimos. É legal ganhar algo novo de alguém? É legal ganhar algo novo de alguém, não é? Você ganha aquele presente novo, você fica com o coração, nossa, já fica, né, todo feliz. A gente não está ganhando algo novo de uma pessoa humana que às vezes pode ser falha com você, a gente está ganhando algo novo de um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Olha que legal, eu estou saindo do superficial e estou me movendo e não olhando mais para trás para aquilo que Deus tem para mim, para a minha história. Isso é algo que precisa acontecer para nós, no nosso tempo, nesses dias. Não olhem para trás. Olhem para aquilo que Deus tem para vocês. E eu tenho certeza que Deus já tem mostrado para vocês o que Ele quer, o que Ele espera de vocês. Deus já tem sinalizado para vocês, algo novo está ali. Vai para lá, corre para lá. Vai para a palavra. Através da palavra, Deus vai falar com vocês. Através do seu momento de intimidade, de comunhão com Deus, Ele vai falar com você. Não tem como você entrar na presença de Deus e Deus não falar com você. E eu queria já finalizar e dizer para vocês que Deus tem algo fantástico para fazer através do ministério que Deus levantou aqui, Ju. Tenho certeza, eu lembro do primeiro dia que a gente entrou no antigo templo de vocês. E aquilo nos encheu de alegria naquele momento em ver o Gil, a rede de novo. O Senhor estabelecendo esse local de uma forma muito concreta, esse tempo de uma forma muito concreta, para que aqueles se movessem, vivessem, existissem. E assim tem acontecido com eles, com a história deles e com a história de vocês que fazem parte desse rebanho que Deus preparou para o Gil, para a Rê. Junto com eles se movam, vivam e existam nessa região, nessa cidade. Que muitas pessoas venham para cá, que muitas pessoas queiram estar junto com vocês, queiram ouvir aquilo que vocês têm para transmitir para elas. Saia daquela rotina, de repente do comodismo e fala, puxa, Deus tem algo novo para mim. Eu tenho certeza que você chegar para o Gil, Gil, o que Deus tem para mim? Gil vai falar, vai lá, porque ele sabe
que uma vez que a gente se dispõe para fazer aquilo que Deus tem para nós, Ele vai nos mostrar o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Eu tenho certeza que o Gil vai ser o primeiro a te incentivar, o primeiro a te motivar. Assim foi durante toda a nossa caminhada juntos, ele sempre me motivando, me incentivando, mesmo em meio às nossas limitações, às nossas dificuldades. Vai lá, faz, vai dar certo. E esse entendimento de servir é algo que precisa ser muito claro para nós. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para amar um Jesus. Hoje, o Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos guia. Uma vez que nós nos amamos, nós se movemos em direção àquilo que Ele tem para nós. Eu vou amar tanto porque eu vou em direção àquilo que Ele tem para mim. Eu queria finalizar, eu pedi para que alguém toque. Faça um sonzinho pra gente e sobre tudo que eu te falei nessa noite. Você que ouviu, você que entendeu aquilo que Deus tem para você. Sabe, isso pode estar sendo gerado no seu coração e você de repente pode estar pensando, mas acho que isso não é para mim. Não, sempre quando Deus fala é algo para você, para mim individualmente falando, é algo para mim viver. Para nós vivermos como igreja. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Que você começasse a olhar para esse Deus e que você tentasse nesse momento agora a identificar nesse Deus todas as suas qualidades. Quais são as qualidades desse Deus que você serve? Quais são os atributos desse Deus que quer te levar a viver esse algo novo? Quais são as qualidades desse Deus que quer te levar a sair do superficial, te levar para o profundo? Quais são as qualidades desse Deus que te faz não olhar mais para trás porque Ele tem algo novo para ser gerado na sua história? Ele é grande. Ele é. E Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o advogado fiel. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor das nossas almas, Ele é o juiz, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o homem de dores, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o mestre, Ele é o testemunha fiel, Ele é a rocha, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a porta aberta, a porta fechada, Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, Ele é a chuva forte, Ele é tudo em todos, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é santo, Ele é o mediador, Ele é o amado, é o mais belo entre milhares, Ele é o carpinteiro e o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o vento, Ele é a pedra angular, Ele é o Salvador, o servo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pai Eterno, Ele é o Leão da tribo de Judá, Ele é o Eu Sou, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Noivo, Ele é o Unigênito, Ele é o Maravilhoso, Ele é o Emanuel, Ele é o Filho de Deus, Ele é a Aurora do Dia, Ele é o Amém, Ele é o Rei dos Judeus, Ele é o Profeta, Ele é Redentor, é a âncora, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele se fez servo de todos. E o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o Pai, Ele deu o nome que está acima de todo nome. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é
Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que te leva e te move para algo novo. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que reina. Se coloque em pé nesse momento. Tu és, Pai. Tu és sobre nós, Pai. Tu és sobre as nossas vidas, Pai. Tu és sobre os nossos dias, Pai. Tu és sobre esse lugar, Pai. Tu estabeleceu, Pai, esse tempo, Pai. Tu estabeleceu, Pai, a nossa vida, Pai. Pai, em Ti nós queremos viver, Pai. Em Ti nós queremos se mover, Pai. E em Ti nós queremos existir, Pai. Nos leva, Deus. Nos leva, Pai, a viver algo novo na Tua presença. Nos tira da superficialidade, Pai. Não nos deixe olhar para trás, Pai. Nos leva a olhar para o novo que o Senhor tem para nós, Pai. Oh, Senhor, o que nós seremos sentir, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor que nos conduz, Pai. Toma a direção das nossas vidas, Pai. Pai, que a nossa atitude, Pai, diante do Senhor, Pai, seja uma atitude, Pai, recíproca da nossa parte, Pai. Que a gente possa caminhar, Pai. Que a gente possa ir, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós possamos corresponder com o Evangelho, Pai. Que nós possamos amá-lo, Pai. Que nós possamos amar o nome de Jesus, Pai, sobre todo nome, Pai. Que nós possamos amar o Senhor até mesmo sobre as nossas vidas, Pai. Mais do que a nós mesmos, Pai. Nós amamos a Ti, Pai. E nós declaramos o Senhor como o primeiro da Tua igreja, Pai. Oh, Senhor, que o Teu reino se faça nos nossos dias, Pai. E que os nossos corações, Pai, sejam como o Seu coração, Pai. O Senhor veio para servir, Pai. E como o Senhor nós queremos servir, Pai. Servir vidas, Pai. Nós queremos gerar vida, Pai. E que isso aconteça nos nossos dias, Pai, de uma forma muito natural, Pai. Leva seus filhos, Pai, a ter experiências contigo, Pai. A ter revelações dos céus, Pai. Esse é o nosso anseio para o nosso tempo, para os nossos dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia,
incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia. Amém, queridos. Parece que o cara assiste todas as nossas pregações aí pelo YouTube ou não? É o Espírito de Deus, Bruno. Tem se movido e nos chamado para algo novo. Glória a Deus. Eis nós aqui. O Senhor precisa fazer através de alguém, que seja através de nós. Que seja através de nós. Vivemos muita coisa bacana, a gente tem muita história. Isso é alicerce. É alicerce. Deus está construindo tijolinho por tijolinho, novo, algo novo nas nossas histórias. Existe uma unção nova, um mover novo. Eu vivo no desespero disso. Que você possa ter essa convicção. O Senhor nos deu 6 meses, deu a mim, né? 6 meses para alinhar. Por isso eu presumo, ele não disse, mas eu presumo, nós estamos por 6 meses para viver algo diferente da parte de Deus. Por isso que a gente está fazendo esses cursos aí, para nos alinhar, para podermos fluir bem no novo. Senão a gente fica preso no passado, preso no antigo, preso nos velhos testemunhos, preso nos velhos métodos, preso no jeitão antigo e não desfruta daquilo que Deus tem. Queria chamar a Carol aqui à frente. Desculpa, viu, Carol, nem te apresentei. Você me conhece, sabe como é que eu sou atropelado, né? Vem aqui, Bruno, os que já conhecem de muita data. A Carol trabalhou comigo muitos anos, né, Carol? Isso aí. Queremos abençoar vocês. Esse casal, queridos, são herdeiros de uma grande unção. Eu estou em Campinas, mas eu fico olhando no que Deus tem a fazer, está fazendo nessa cidade, porque foi por lá que Deus me avivou, foi lá que Deus, vou dizer assim, Deus me salvou. Um perdidão, pede para Deus te salvar, e o Senhor me salvou. Eu quero abençoá-los, para que vocês possam ser ferramentas do novo de Deus. O que a gente viveu foi fagulha, que fez uma fogueirona, mas o que a gente viveu foi fagulha do que Deus está para fazer. Vou chamar a Renata para orar por vocês aí pessoalmente. Senhor, que o Senhor abençoe o Bruno e a Carol. Eles são herdeiros de uma grande unção. Assim como o Senhor prometeu a nós lá há muito tempo atrás, o Senhor ia revolucionar uma região, não é apenas uma cidade. Eles são herdeiros dessa unção, eles são herdeiros dessa promessa. E que o Teu Espírito Santo faça cumprir através da vida deles tudo aquilo que foi prometido. Que o Senhor venha com uma unção poderosa, com uma revelação nova, com algo muito especial da Tua parte, e complete a Tua obra naquele lugar e naquela região, no nome do Senhor Jesus. Coloque na vida deles, ó Deus, pessoas que possam dar suporte, apoio. Coloque junto deles valentes, pessoas prontas a servir, pessoas prontas a caminhar, a se mover, a viver pelo reino. Que haja paz, que haja alegria, que haja prosperidade, que haja unção sobre a vida deles, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. E vem fazer
O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja agora, vem derramar. A terra clama. Eu vou te dar uma notícia. Vou te dar uma notícia. A essa altura todos já estão acostumados com as minhas doideiras, viu, Bruno? O Senhor já nos deu mais uma igreja. O Senhor já nos deu mais uma igreja. Nós entramos na pandemia com uma igreja. O Senhor já nos deu outra, uma diferente. E o Senhor confirma no meu coração que Ele já nos deu outra igreja. Eu tenho a impressão que ontem, esse final de semana, nós fundamos mais uma igreja. É só esperar Deus fazer. É só esperar Deus fazer. Então, meu irmão, aperta o passo, cara. Aperta o passo. Aperta o passo. Porque o reino precisa dos trabalhadores. O reino precisa dos trabalhadores. Amém? Que Deus te abençoe. Bruno, obrigado pela presença. O Bruno, na verdade, quando a gente tinha alugado o outro salão, né, a gente nem tinha inaugurado ainda, o Bruno e a Carol esteve lá, não é, Bruno? Veio para mais uma boa notícia, Bruno. Deus vai nos dar, já nos deu. Tem a nossa parte agora, né? O sobrenatural é Deus quem faz. O natural, o normal é nós, é com nós. Vamos nos alinhar, vamos avançar com o reino do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor venha frutificar essa palavra no teu coração. Te dê uma semana guardada e protegida. Que o Espírito Santo venha nos guardar, nos edificar, nos dirigir. O que o Senhor tem pedido a nós é intimidade com mais intensidade. Ah, não, eu já tenho intimidade. Que bom. O Senhor quer mais intensidade. Ah, eu leio a Bíblia, eu medito na palavra, eu oro com mais intensidade. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja